crianças, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar agora a nossa aula de Geografia com o nosso conteúdo Região Nordeste, com alguns pontos, né? Relevo, hidrografia, clima, as sub-regiões do Nordeste e vegetação. Dando continuidade ainda, né, com o nosso conteúdo Região Nordeste. O relevo nordestino é caracterizado por planaltos, planícies e depressões. Ou seja, planalto, eles são superfície, né, elevada, plana, ou seja, ela é reta, né? E planícies são grande extensão de terreno plano. E depressões são regiões mais baixas do que as áreas. Então, a maior parte da região se localiza em um extenso planalto antigo e marcado por erosão. Destacam-se os antigos e extensos planaltos, o planalto da Borborema e a bacia do rio Parnaíba, desculpem. Tem-se ainda áreas altas e planas, que formam as chapadas. E o que é chapadas? Alguém sabe? São terrenos com extensas superfícies planas em regiões. Como a Diamantina é um importante polo turístico da região e a Chapada do Araripe. As chapadas da bacia do rio Parnaíba e os planaltos são encontrados na porção oeste do território nordestino. Já a região central abriga depressões que ocupam a maior parte da região, causadas pelo rio São Francisco. O planalto da Borborema está ao leste. Ele impede as chuvas que chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola a região. Então, vocês estão vendo aí, tá vendo, crianças? O Planalto da Borborema, ela está lá no leste, e por isso que impede as nossas chuvas, né? Por isso que tem tantas secas na região nordeste. A área litorânea, olha que paisagem linda, né? Apresenta a planície costeira em toda a sua extensão, com a presença de acidentes geográficos, como cabos, ilhas, baías, arrecifes, dunas, escarpas, atóis, abrolhos e ainda várias baixadas montanhosas e barreiras. Todas as praias são belíssimas e valoradas pelo turismo. O litoral é onde abrange, né, as nossas praias. A hidrografia. O Nordeste possui grandes bacias hidrográficas. Dentre elas, a bacia São Francisco. Suas águas são importantes para a irrigação, para a vegetação e a geração de energia elétrica. Observe os mapas a seguir e as características de cada bacia da região Nordeste. Então, vamos lá para a bacia maranhense. Eu tenho aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, essa partezinha vermelha, a bacia maranhense. Essa bacia é alimentada pelos rios Itapecuru, Mearim, Grajaú, Pindaré e Turiaçu. Então, como vocês estão vendo, essa partezinha aqui vermelha, que o mouse não quer me obedecer, mas vocês têm aí no livro, certo? A bacia do Parnaíba banha quase todo o estado do Piauí. Estão vendo aqui, ó? Essa é a bacia Parnaíba. Ela com 17% do Maranhão. Então, ela vem aqui, ó,
ela ainda pega 17%, né, do estado do Maranhão e 9,8% do Ceará, com cerca de 338 quilômetros ao quadrado. E aí nós temos agora a nossa bacia nordestina, Nordeste Oriental, que ocupa uma área que abrange aos estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e de Alagoas. Os rios que compõem a bacia estão em áreas com escassez de chuva. Então, a gente pega a parte, como você já falou lá, da seca. As secas, né? A bacia do São Francisco é um importante canal de comunicação entre o Sudeste e o Nordeste, pois corta estados de ambas regiões, ou seja, o Rio São Francisco é da região Sudeste e também da região Nordeste, da nossa região, certo? Apesar de passar pelo sertão nordestino, suas águas nunca se caem, né? Nunca secam, desculpam, criança, nunca secam, pois ela possui vários afluentes. Tá vendo aí? Então, elas são tanto, a Bacia São Francisco são tanto da região Nordeste como da Sudeste. Além dessas bacias, podemos destacar as dezenas de açudes que foram construídas devido ao problema de escassez de água que assola o Nordeste. O governo federal vem realizando um projeto que consiste na transposição do Rio São Francisco, isto é, transfere uma parte das águas desse rio para abastecer pequenos rios temporários e açudes do sertão nordestino. Então, o nosso rio, né, São Francisco, ele abastece pequenos rios, né? Não é definitivamente, eles são temporários. E agora é a hora da nossa atividade. Complete. O número 1. A região Nordeste apresenta em toda a sua extensão a planície. Aí vocês vão completar. Com a presença de acidentes. Suas praias são visitadas o ano inteiro por causa das suas águas e suas belezas. Certo? Então, cada tracinho aí vocês vão completar. No texto tem. Quais são os acidentes geográficos que podemos encontrar na planície costeira? Então, vocês vão procurar aí que acidentes geográficos a gente pode encontrar nesse diagrama, tá certo? Vou circular lá. 3. Caracterize o relevo da região Nordeste. Fale um pouco sobre o Planalto da Borborema. Então, no número 3, vocês vão caracterizar, né, o relevo da região Nordeste. E o 4, vocês vão falar um pouco sobre o Planalto da Borborema, certo? Então, vamos lá. O clima. O Nordeste é caracterizado pela escassez de chuva, que provoca a seca, pois a região está localizada na zona intertropical da Terra. Devido à grande quantidade de raios solares, a temperatura é muito elevada durante o ano todo e as chuvas não são bem distribuídas no decorrer do ano. Ao território nordestino, 3 tipos de clima: o tropical, o semiárido e o equatorial úmido. Então, a tia vai falar agora um pouco sobre cada um. O clima equatorial úmido é identificado em uma restrita parte da região, localizada ao oeste do Maranhão, que sofre influência do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Então, ele é um clima, né, elevado. E o clima semiárido, ele abrange
especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. As chuvas são irregulares e existe a ocorrência de estiagem prolongada, ou seja, secas, né? O clima tropical ocorre no litoral de todos os estados da região. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Então, é um clima nem é quente e nem é frio. Ele tem o seu tempo quente e tem o seu tempo frio, né? As sub-regiões do Nordeste, devido às diferenças de relevo, vegetação, ocupação humana e clima, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: meio norte, sertão, agreste e zona da mata. O meio norte é uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o sertão. Apresenta 2 tipos de clima próximo ao sertão. O clima é quente e seco, próximo à floresta. O clima é quente e úmido. Então, vocês estão vendo aí, ó. Próximo ao sertão, ele é quente, né, e seco. E o próximo à floresta, ele é quente e úmido. Então, ele é um metade, né? O agreste é a sub-região do agreste, é uma área intermediária entre o litoral úmido da mata e o interior de clima semiárido. Então, lá no sertão, né? E a agropecuária, ela praticada nessa área é bastante desenvolvida e fornece produtos para todo o Nordeste. Tá vendo? Lá do Agreste, ela fornece os produtos, né, para nós. E o sertão? O sertão é a maior das sub-regiões. A maioria dos estados nordestinos tem a área nessa porção regional. As chuvas são irregulares e escassas. Existem constantes períodos de estiagem e a vegetação típico é a caatinga. E a zona da mata, ela corresponde à faixa litorânea nordestina, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. A zona recebeu esse nome porque era totalmente ocupada pela Mata Atlântica. Essa área atualmente é a mais povoada, certo? A nossa vegetação. O Nordeste, a cobertura vegetal apresenta variadas espécies ao longo das áreas litorâneas. São encontradas mangues, ou seja, são áreas longas. Vegetação de dunas, que é uma quantidade de terra, né? As dunas, como a gente vê, vamos lá para as dunas de Natal, e vocês verem lá que é uma elevada grande quantidade de terra. E etc., né? Nas regiões onde prevalece o clima semiárido, encontra-se a caatinga, formada por árvores baixas. Então, os mangues são árvores longas, né? E a caatinga é de árvores baixas, né? De galhos retorcidos, com poucas folhas e por vários tipos de cacto. Em locais em que ocorre o clima tropical, como no centro-oeste da região, em trechos dos estados da Bahia, do Piauí e do Maranhão. É encontrado cerrado formado por pequenas árvores e arbustos no extremo oeste, onde o clima é tropical úmido.
A vegetação encontrada é a Mata Atlântica, floresta tropical em pequenos trechos do litoral. Hoje, muitas devastadas, e na porção centro-oeste temos a ocorrência de mata dos cocais, abrangendo principalmente os estados do Maranhão e do Piauí, com predomínio do babaçu, de carnaúba e do buriti. Ou seja, o Maranhão, desculpa, crianças, os estados do Maranhão e do Piauí, eles predominam, né, o babaçu, o carnaúba e o buriti. E olha aí que imagem linda, né? Conheça mais características de cada vegetação da região Nordeste. A Mata Atlântica também é conhecida como florestas tropical úmida. Podia ser encontrada em toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, né, hoje, devido ao desmatamento, é como tia sempre fala, né, do desmatamento, só existe 5% da mata nativa. Mata do Cocais. Formação vegetal de transição entre os climas semiárido, equatorial e tropical. E a carnaúba, os estados abrangidos por esse tipo de vegetação são parte do Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins, na região norte. O Cerrado ocupa 25% do território brasileiro, mas no Nordeste só abrange o sul do estado da Maranhão e o oeste, o da Bahia. Apresenta árvores de baixo porte, com galhos retorcidos. No chão é coberto por gramíneas e apresenta um solo de alta acidez. A caatinga é vegetação típica do sertão. Ela é composta por cactos, o mandacaru e o xique-xique e a barriguda, que conseguem acumular águas e sobrevivem em ambientes secos. Olha aí, ó. São aquelas famosas plantinhas suculentas, né? Que elas não precisam muito de água. A vegetação litorânea. Podemos incluir os mangues, um riquíssimo ecossistema local de moradia, e reprodução dos caranguejos e de várias espécies de crustáceos e peixes, sendo um local importante para a preservação de rios e lagos. Também podemos incluir as restingas e as dunas, que são cenários bem conhecidos do Nordeste. Vamos agora para outra atividade. Número 1. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O clima tropical litorâneo é frio e quente, dependendo da estação do ano. Verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Certo? No Maranhão, encontramos o clima equatorial, que abrange grande parte da floresta amazônica. V ou F, certo? Alguns estados do Nordeste apresentam também um clima muito frio, com presença de neve. O clima semiárido é encontrado na região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas o ano todo. E o número 2, ligue corretamente as colunas. O sertão. O sertão é o qual? Equatorial, tropical litorâneo ou semiárido. Vocês vão ligar. O oeste do Maranhão. Equatorial, tropical, litorâneo ou semiárido. O litoral nordestino é equatorial, é o tropical litorâneo ou é o semiárido. Então, vão ligar cada um a sua resposta correta. E o número 3, quais tipos de vegetação podemos encontrar no Nordeste? Quais são? Aí vocês vão colocar aí
na resposta, certo? Porque a vegetação do Nordeste é muito variada. Por quê, crianças? Vocês vão colocar aí no espaço abaixo. Qual é a vegetação característica das regiões de clima semiárido? Então, qual é a característica? E você responde aí. Então, é isso, crianças. Terminamos por aqui. Capriche na atividade. Eu não quero crianças sem ter feito a atividade, porque lá na aula online nós vamos fazer a correção e não é para vocês fazer atividade lá não, tá certo? Então, fiquem com Deus. A tia está morrendo de saudade de vocês. Tchau, crianças. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.